Oi, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui novamente, né, para mais uma aula. E espero que todas vocês tenham corrigido, né, os exercícios que eu passei a correção. Por favor, né, peço novamente, se ficou alguma dúvida, né, pedir para que vocês corrigissem e refizessem os exercícios que vocês tiveram dúvida. Estudem, né, o que vocês não conseguiram entender. Se mesmo assim ficar dúvida, pode me perguntar, ok? Porque vocês, como a gente tá longe, né, as dúvidas às vezes vão surgir depois, né? Então, eu peço para que vocês perguntem, tá? Não levem a dúvida, assim como eu já falei para vocês, não levem a dúvida, porque as dúvidas vão acumulando e aí tem uma hora que vocês não vão conseguir mais entender nada, certo? Bom, então a aula passada, né, nós vimos toda a parte de leucócitos, né, os leucócitos gerais, então o que os leucócitos, como é chamado quando tem grande quantidade, pouca quantidade, né? Tudo isso aqui a gente já viu e eu espero que vocês tenham ficado sem dúvidas, tá? Nós também vimos a porcentagem de quantas células é normal nós termos no nosso organismo, né? Que aqui nós temos a porcentagem de quanto cada um é para aparecer. E aí, nós demos início à granulocitopoese, né? Que é a produção das células brancas, ou seja, dos leucócitos que contêm grânulos, né? Que são segmentados, os eosinófilos e os basófilos. Essas três células aí, então, fazem parte dos granulócitos, né? Então, nós estamos vendo a granulocitopoese, ou seja, a formação dessas células. Vimos que começamos, então, a nossa produção pelos mieloblastos. Dos mieloblastos, passamos por promielócito e mielócito. E depois, eles começam somente a maturar, tendo os metamielócitos, os bastonetes e os segmentados, né? Aí, nós temos segmentados, eosinófilos e basófilos como produção final. Aí, nós vimos também que esse aumento aí da granulocitopoese pode aumentar, então, né, os granulócitos marginais podem aumentar na nossa circulação se fizermos exercício físico, né, muito intenso, ou se tiver também a liberação de adrenalina no nosso organismo. E aí, eu falei que a partir dessa aula nós íamos dar continuidade a essas características morfológicas das células, né? Bom, então vamos lá. Lembra que eu passei para vocês aquela figura que tinha a célula tronco em cima e depois ela ia, né, se maturando até se tornar o produto final de todas as células, certo? Então, aqui nós vamos ver granulócitos, certo? Características morfológicas dos granulócitos. Então, vamos lá. Começando pela primeira célula, que é o mieloblasto, né? Como que essa célula vai aparecer para nós no microscópio? Bom, ela vai ter um citoplasma basófilo. É basófilo, tá, gente? Fica um C aqui a mais. Basófilo, então, citoplasma basófilo. O que é basófilo? Lembra que eu falei que é azul? Então, o citoplasma vai ter uma coloração um pouco mais azulada, tá? O citoplasma vai ser basófilo, com escassas granulações. Então, pode ser que tenha ou não essas pintinhas aqui, ó, tá? Normalmente, elas nem aparecem, mas eu peguei uma foto aqui que tinha essas granulações, mas bem pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Que cor? Azurófilas também. Então, vai ser o quê? Meio azuladas essas granulações aqui. Núcleo. Como que é o núcleo dessa célula? Vai possuir um nucleolo. Tá vendo que vocês conseguem visualizar aqui, ó, um afundado no núcleo? Vou até contornar aqui com esse lápis, ó. Seria esta marcação aqui, ó. Tá vendo? Parece que o núcleo tava ali e que eu fui ali e afundei com o dedo. Essa é a sensação, tá? A impressão que dá
dessa marcação no núcleo. Essa marcação é chamada de nucléolo, ok? E vai ter uma cromatina frouxa. Lembra que eu falei para vocês em aula que quando nós temos a cromatina densa, é aquele núcleo bem escuro, né, bem condensado, que é o nosso DNA todo espiralado. Então, ele vai dar aquela sensação de denso, né? E quando eu falo cromatina frouxa, é quando esse... Lembra aquela cromatina que tem... parece ser miojo, né? Lembra que eu falei? Eu coloquei até uma foto para vocês. Pois bem, é isso aí. Ela vai estar mais aberta, tá? Então, qual que é a sensação, a impressão que dá aqui? Parece que o núcleo era menor e que você deu uma esticada nele. Parece que você esticou o núcleo. Então, essa aparência dele fica um pouco mais clara, um pouco mais liso, tá? Todo o citoplasma dele, do núcleo do mieloblasto. Normalmente, o mieloblasto tá normalmente, não é sempre, não é via de regra. Mas ele normalmente é uma célula grande, né? Quando a gente visualiza no microscópio, ele é uma célula maior, uma célula grande. E o núcleo dele vai ser bem grande também. Então, ele vai ocupar quase a célula toda, tá? Vai ter uma beirada só de citoplasma aqui, ok? Então, ele vai ter essas características, tá? Vai ter o núcleo grande em relação ao tamanho da célula, né? O citoplasma vai ser azul. Se tiver granulação, também vai ser meio azulada. E vai ter nucléolos e a cromatina frouxa, certo? Mieloblasto, tá? Nos laboratórios, normalmente, a gente chama eles de blasto, tá? Mas o nome é mieloblasto, nome todo dele. Pois bem, depois que ele é um mieloblasto, ele continua se dividindo e ele vai amadurecendo também, certo? Então, depois de ele ser um mieloblasto, ele passa a ser um promielócito, tá? Promielócito. Como que é a carinha desse promielócito no microscópio? Bom, citoplasma ainda basófilo, então o citoplasma dele ainda é azulado, tá? Com muitas granulações azurófilas. Então, essa granulação vai ser muito mais grosseira, tá? Compara essa com essa. Essa quase não tem granulação. Aqui já começa a ter granulação, tá? Por isso que a gente já começa a ver que é da família dos granulócitos, tá? Dos granulócitos, ou seja, que essas células aqui vão se tornar uma dessas células aqui, ó, tá? Segmentado, eosinófilo ou basófilo, certo? Então, nós temos o promielócito com essas características, grânulos, muitos grânulos, ok? Nucléolos vai ser pouco evidentes, tá? Mas ele tem nucléolo. Às vezes, você não pode nem visualizar muito bem, assim como no mieloblasto, mas você vai visualizar também o nucléolo no promielócito. E esse nucléolo tá aqui, ó. Dá pra ver um afundado, tá? Uma marcação bem feitinha na célula. Então, ela ainda normalmente vai ter quase as mesmas características do mieloblasto, porém, ela vai ter muito mais granulação, tá? Muito mais granulação. E ainda o nucléolo presente. Menos evidente, mas ainda presente. Certo? Então, de mieloblasto, a célula ainda continua dividindo e depois matura para promielócito. Do promielócito, o que ela vai se tornar? Ó, do promielócito, a gente já consegue ter divisões de que célula ela vai ser, tá? Então, nós temos o mielócito. Então, depois do promielócito, que é a célula que a gente acabou de ver, nós temos a formação do mielócito, tá? Como que é esse mielócito? Bom, o citoplasma, né? O citoplasma aqui, ó, parte em volta do núcleo, perde a basofilia, ele começa a ficar mais rosado, tá?
e aparecem as granulações específicas. Nos neutrófilos vão aparecer aquelas granulações rosadas, bem de poeirinha. Nos eosinófilos vão aparecer uma granulação bem grosseira, pink, alaranjada. E nos basófilos nós temos a granulação intensa, de azul escuro, que cobre todo o núcleo. A gente quase não consegue visualizar o núcleo, tá? Porém, o núcleo tá aqui, ó, mais arredondado aqui, ó, tá? Então, olha, quais as características, então, do mielócito, tá? Dependendo de qual célula ele vai ser, o que vai mudar é as granulações, tá? A cor da granulação. Porém, a morfologia do núcleo vai ser a mesma, tá? Como que vai ser? Bom, o núcleo vai ser mais arredondado. Então, vocês veem que nas 3 células ele está mais arredondado, tá? Com a cromatina um pouco mais condensada, ou seja, começa a ficar mais escura esse núcleo, né? Vamos comparar com o slide anterior? Dá uma olhada nesse núcleo aqui. Dá uma olhada nesse núcleo aqui. Ó, como parece que ele fica um pouco mais grosseiro, aqui é mais liso, aqui é mais grosseiro, parece que ele começa a ter mais dobrinhas dentro dele, tá vendo? Então, ele começa a ficar com mais marcações, mais condensado, ok? Pensem assim, o conteúdo desse núcleo aqui, ele tá grande porque tem espaço, né, pro conteúdo desse núcleo tá mais esparramado. Conforme ele vai maturando, esse núcleo vai diminuindo. Então, ele vai se condensando, ok? Vai se espiralando e vai diminuindo aí essa frouxidão, né? Não sei se existe essa palavra, mas ele vai ficando menos frouxo, tá? E vai ficando mais condensado, essa é a palavra. E aí, a gente já não vê mais nucléolo, tá? Então, vocês podem observar dentro da célula que ela não tem mais aquele afundado que esta célula aqui tinha. Tá vendo? Essas marcações aqui, tanto essa como essa. Então, aqui a gente já não tem essa marcação de afundado, esse nucléolo marcado dentro do núcleo, certo? Opa, bati aqui. Ok, depois que ele é um mielócito, certo? Que ele continua ainda se dividindo, né? Aí ele passa a ser um metamielócito, dividindo e maturando. Então, ele passa de mielócito para metamielócito. Como que esse metamielócito é? Ó, a partir daqui, ele não se divide mais, tá? Então, até aqui ele continua ainda se dividindo e se maturando, ok? A partir do metamielócito, a gente não tem mais essa divisão por mitose. Então, para-se a divisão e começa-se apenas a maturação, certo? Então, ele só vai se maturar, só vai ficar mais maduro e ele não tem mais divisão. A partir daqui, ele não sofre mais divisão. Ok. Como que é esse citoplasma? Ó, o citoplasma do metamielócito, ele é acidófilo, tá? Então, ele é mais ácido e ele vai exibir granulações específicas. Então, assim como no mielócito, no metamielócito, essas granulações começam a ficar cada vez mais características da célula madura, tá? O núcleo dessa célula metamielócito, ela é um pouco mais ovalada, tá? Um pouco mais oval, ou reniforme, que a gente fala, que tem aspecto maciço e uniforme, tá? O que é reniforme? É em forma de rim, tá? Ela lembra o formato de um rim, de um grão de feijão, ok? Aqui também, ó, como é basófilo, tem muita granulação em cima, quase a gente não consegue visualizar o núcleo, mas ainda nessa foto a gente consegue visualizar o núcleo dele, tá? A forminha dele. Mas aqui, então, vocês veem que eles são um pouco mais ovais, não são tão redondos aqui, eles começam a dar uma achatada e faz essa reentrância aqui, tá? Dando essa característica de rim, até reniforme ou mais oval, certo? E as granulações deles começam a ficar mais específicas. Então, aqui está vendo como no eosinófilo é bem grosseiro? Aqui a gente já começa a ver a granulação mais bonitinha, tá? Então, a granulação do
basófilo, eosinófilo e o segmentado. Segmentado, poeirinha rosa, eosinófilo, grosseiro, pink ou laranja, e basófilo, grosseiro, azul, tá? Essas são as cores desses grânulos presentes dentro dessas células, certo? Aí, depois que ele se formou metamielócito, lembrem que ele já não faz mais a divisão por mitose, ele só vai continuar fazendo a maturação. Então, depois de metamielócito, ele vai se tornar um bastonete, certo? Então, bastonete, ou bastão, né? Mas o nome certinho é bastonete. Como que é essa célula? O citoplasma é idêntico ao do metamielócito. Então, se vocês voltarem aqui, ó, deixa eu voltar. Citoplasma, tá? Essa parte aqui que não é do núcleo, em volta da célula, aqui, em volta do núcleo, desculpa. Ela é parecida com a do metamielócito, olha, porque já tem as granulações específicas, certo? Já tem a granulação certinha. O que vai diferenciar o bastonete para o metamielócito? Tá vendo? Então, aí parece que você deu uma estrangulada, né, nesse metamielócito. Aqui, né? E ele acabou ficando fino. Então, ele tem a mesma dimensão, a mesma extensão em toda a célula, tá? Vocês podem ver que ele não tem quebrado, ele não tem estrangulamento aqui, tá? No meio do núcleo. Ele é um núcleo inteiriço, tá? Então, imagina assim, ó, é como se ele fosse no formato de um bastão, tá? De um dedo. Então, ele pode aparecer assim, ele pode aparecer em forma de S, ele pode aparecer dobrado, ele pode aparecer de um monte de jeito. Porém, ele vai ter quase a mesma dimensão de ponta a ponta, tá? Ó, aqui vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais fino, mas ele ainda não quebrou também. E aqui também dá pra ver que ele tá em forma de bastão, ok? Então, vocês podem pegar assim, bastonete, tá? Vai ter as mesmas características de citoplasma do metamielócito, porém, o núcleo vai ter esse afilamento central, tá? E vai manter essa forma de bastão. Então, ele vai ser um C, forma de S, tá? Mas vocês podem perceber que ele vai ser sempre inteiriço, tá? Um bastão mesmo. E depois, por último, nós temos as nossas células maduras, né? Que é o segmentado, o eosinófilo e o basófilo, né? Os 3 granulócitos, sim? Como que é a característica deles, então? Ó, o núcleo se divide em lobos, tá? Interligados por filamentos com a cromatina bem condensada. Então, aqui é onde a gente vai perceber o núcleo mais condensado. Bati aqui. Mais condensado, tá? Então, ele vai ficar bem forte, tá? Diferença desses dois aqui que vocês estão percebendo no vídeo, que aqui parece que tá mais grosseiro do que aqui, tá? É tipo de coloração, tá, gente? Mas se você pegar a mesma coloração, vocês vão ver que o segmentado, o eosinófilo e o basófilo, quando chega no seu estágio final, né, de maturação, ou seja, as células maduras, vocês vão perceber que o núcleo vai estar bem condensado, então ele é bem mais escuro, tá? E esses lobos são divididos por um filamento com cromatina aqui bem fininho, tá? Que vai dar essa interligação entre um lobo e outro. A granulação citoplasmática é fina e rósea no neutrófilo, né? Aqui, então, vai ser final. Aqui ele ainda tá um pouco mais grosseiro. Aqui ele fica uma fininha, uma poeirinha bem fininha, tá? A granulação, não, desculpa aqui, vai ser grosseira e alaranjada ou pink no eosinófilo, né? Que eu falei que tem gente no microscópio que enxerga essa granulação pink, né? Mais pra cor rosa, e algumas pessoas enxergam mais no lado alaranjado, tá? E vai ser bem escura essa granulação e densa no basófilo, tá? Então, essas aqui são a carinha de cada célula, tá? Então, a gente vai ter no final isso aqui, ó. Mieloblasto, tá? Uma célula normalmente maior. Ó o tamanho do núcleo, tá? Aqui não tá muito legal. A foto ficou escura no celular, na gravação, tá? Mas como vocês têm aí
apostila, fica mais fácil para vocês visualizarem aí, tá? Bom, então, mas o núcleo é grande, cromatina mais frouxa, vai ter nucleolo, tá? Promielócito já começa a ganhar granulação mais densa, mielócito vai ter o núcleo um pouco mais arredondado, já não tem mais nucleolo, tá? Vai ter a granulação mais presente aí, mais fina. Vocês podem ver que a granulação vai ficando cada vez mais fininha, tá? Metamielócito já fica em formato mais de rim, né, ou oval. Bastonete, ela em forma de bastão, não tem aquele quebradinho. E o segmentado, que vai ter a formação dos lobos, tá? Dividido pela fina, um filamento de cromatina aí que vai segurar esses lobos, tá? Quando chega aqui, a gente vai ter a célula final. Então, ou segmentado, ou eosinófilo, ou basófilo, certo? Então, a maturação dos granulócitos é essa daqui, tá? Então, como se a gente fosse imaginar, então, é um bebê, né? O bebezinho vai crescendo, se torna adolescente, né? Fase adulta, e o adulto mesmo, que daí ele vai saber o que ele quer da vida, né? Já tem a sua função, vamos dizer assim, certo? Então, aqui ele já se torna célula adulta, tem a sua função específica, certinho, a granulação, tudo certinho, já fica uma célula madura, ok? Então, aqui a gente viu a granulocitopoese, tá? Então, a formação e a maturação dos granulócitos, as células que têm grânulos, eosinófilos, basófilos e o segmentado, ok? Bom, agora a gente vai entrar na linfopoese, tá? Então, nós vimos a formação e a maturação das células que têm grânulos, e agora nós vamos ver a mesma coisa, mas nos linfócitos, tá? Então, a linfopoese é essa produção e maturação dos linfócitos, certo? Deixa eu dar um zoom aqui, que parece que tá meio longe, né, a tela. Tem que ficar assim mesmo. Bom, gente, os linfoblastos, tá? Por que linfoblastos? Porque são as células jovens, tá? Tudo que tiver blasto é a célula jovem. Então, linfoblasto é a célula jovem, ok? Igual o mieloblasto é aquela célula grandona, tá? Assim como no linfócito, nós também temos o linfoblasto. Linfoblasto e mieloblasto têm as mesmas características, tá, pessoal? Vai ter o nucleolo, vai ter os nucleolos, o núcleo vai ser grande, vai ter a cromatina frouxa, tá? O citoplasma vai ser menor em relação à célula e normalmente é um pouco mais azul, tá? Aqui foi feito, acho que em outra coloração, ele tá um pouco mais róseo, dá pra ver pela foto, tá mais rosa, mas ele é mais azulado. Então, ó, os linfoblastos, eles vão existir como um pool de células primitivas na medula óssea, tá? Então, os linfoblastos vão ficar lá na medula óssea e, conforme precisar, eles vão fazer a diferenciação, tá? E a maturação. O tecido linfóide central, ele vai possuir dois componentes chamados de órgãos linfóides primários, tá? Então, a nossa produção de linfócito se dá em dois locais, tá? Uma é no timo e a segunda é na medula óssea, tá? Timo, precursores, né, de linfoblastos. Então, os linfoblastos, que são as células precursoras, elas vão ser processadas e vão formar os linfócitos T, imunologicamente competentes. Então, eles já vão ter a sua função pré-determinada, tá? Eles vão ser linfócitos T, do tipo T. T de timo, tá? Para vocês lembrarem. Então, no timo, nós temos a produção, então, dos linfócitos T. Na medula óssea, né, dentro dos ossos lá, que a gente já estudou, nós vamos ter os precursores, os linfoblastos também, mas eles vão ser processados em células do tipo B, tá? Imunologicamente competentes também. Vão ter as suas funções ok também, tá? Então, no timo, nós temos a produção dos linfócitos do tipo T, e na medula óssea nós temos a produção dos linfócitos tipo B, tá? A linfopoese nos órgãos primários é independente do estímulo antigênico, tá? Então, é independente de estímulo. Então, tanto a produção dos linfócitos T no timo,
como os linfócitos B na medula óssea, eles vão ser produzidos mesmo se a gente não tiver contato com nenhum micro-organismo. Então, também nós vamos ter a maturação, né, a produção e a maturação desses linfócitos, ok? Então, tanto no timo, lá na medula, nós vamos ter esse princípio idêntico, ó. O linfoblasto, certo? Que é a célula mais jovem que existe na medula, que vai formar alguma célula, ela vai se maturar em prolinfócito, tá? O linfoblasto, é o que eu falei, ele é muito, assim, ele é idêntico ao mieloblasto, tá? As mesmas características que eu disse. Quando ele parte para prolinfócito, ele vai ter apenas um nucleolo, tá? Porque normalmente o linfoblasto ou mieloblasto, ele não vai ter apenas uma marcação, ele pode ter duas ou mais. Normalmente ele vai ter uma bem marcada, mas ele vai ter mais de uma, tá? O prolinfócito, ele vai ter só uma, tá? Ele não tem mais de uma. Depois ele passa para linfócito médio, e aí ele vai se tornar o linfócito pequeno, que é o linfócito normal que a gente encontra na corrente sanguínea, tá? Praticamente a célula é um núcleo, tá? Se vocês observarem, só essa pontinha aqui que a gente tem de citoplasma, tá? Praticamente a célula inteira é um núcleo. E depois também nós temos o plasmócito, tá? Que é um linfócito também, porém, ele vai produzir anticorpos, tá? Que a gente vai ver lá na frente também como que isso é feito, ok? Então, só para recapitular, então nós temos o timo que vai produzir as células T, né, os linfócitos T, e a medula óssea, os linfócitos B, ok? Independente de estímulo. Esses são os órgãos linfóides primários. Depois, ó, no adulto, nós também temos os tecidos linfóides periféricos, tá? Que nós chamamos de órgãos linfóides secundários. Como os linfonodos. Sabe os linfonodos que nós temos embaixo do braço, na região do pescoço, tá? Perto da virilha, nós temos muitos linfonodos, né? Então, esses linfonodos, tá? O baço, os tecidos tonsilares da orofaringe e outros, tá? Então, as tonsilas que nós temos, né? Que fala os tecidos tonsilares, que são as amígdalas, certo? Todos esses órgãos aqui vão produzir, tá? Nessa segunda fase aí, esses órgãos vão produzir uma mistura de células B e células T, tá? Só que elas vão depender da estimulação antigênica, certo? Então, a gente precisa entrar em contato com algum micro-organismo para que esses órgãos secundários comecem a produzir esses linfócitos T ou linfócitos B, certo? Então, de um lado nós temos o tecido primário, que independe de a gente entrar em contato com micro-organismo. E nós temos os órgãos linfóides secundários, que esses sim, você precisa entrar em contato com algum micro-organismo para que eles comecem a fazer aí a produção de linfócitos, tá? De misturas de linfócitos, tanto B quanto T, ok? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho do linfócito T, tá? Então, linfócitos T. A gente tem, nos linfócitos T, a gente tem uma resposta imunitária mediada por células, tá? São sempre células que fazem essa imunidade aqui. Então, os linfócitos T vão atuar na imunidade celular e na regulação da síntese de anticorpos, tá? Então, são eles que vão mediar aí, que vão fazer a regulação de anticorpos. Eles constituem aproximadamente 70% dos linfócitos no sangue, tá? Então, aproximadamente todos os linfócitos que nós temos no sangue, 70% são dos tipos T, ok? Lembrando que não dá para fazer a diferenciação a olho, tá, gente? É tudo igual, ok? Esses linfócitos T, eles não possuem como identificar os patógenos por ligação em sua superfície, tá? Então, vamos olhar o desenho aqui. Nós temos o linfócito T, tá? E nós temos grudados em toda a membrana dele, do lado de fora, tá? Nós vamos ter uns portais aqui, ó. Então, nós vamos ter uns lugarzinhos para poder fazer a ligação, tá? E esses portõezinhos aí que os linfócitos têm,
eles não têm como identificar o patógeno, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, o desenho desse patógeno aqui. Ele não tem um encaixe na célula, tá? O receptor dessa célula é incompatível em ele não consegue se encaixar de uma maneira aqui para ele identificar qual que é o patógeno, tá? Então, o que ele precisa? Ele precisa de outra célula, ou seja, é mediada por outra célula que ele vai fazer isso, tá? Em identificar esse patógeno. Como isso? Ó, eles vão ter grande ajuda dos macrófagos, tá? Que fagocitam os antígenos e expõem aos linfócitos T, tá? Aqui tanto os macrófagos como as células dendríticas também, tá, gente? Que as células dendríticas também são células que são, como função, é a mesma coisa do macrófago, tá? E elas vão fagocitar os patógenos e vai processar esse material antigênico e vai devolver para a superfície e apresentar ela para esses linfócitos, tá? Então, como que eles vão fazer isso? Ó, só continuando aqui, fagocitam os antígenos e vão expor aos linfócitos T o que eles precisam para identificar qual agente que atacou aquele organismo, tá? Então, vamos lá. O linfócito T não tem, então, um receptor que ele consiga identificar qual que é o patógeno, certo? Então, vai lá, ou macrófago ou uma célula dendrítica, né, que vai processar esses antígenos, ele vai fazer o quê? Ele vai fagocitar esse antígeno, certo? Então, por meio da fagocitose, ele vai englobar esse micro-organismo e ele vai fragmentar esse micro-organismo em pedacinhos bem pequenos, tá? E aí ele vai ter um processo que ele vai colocar para fora, no receptor desse monócito, esses pedacinhos que ele conseguiu fragmentar desse antígeno, tá? Então, aí sim, esse linfócito T que estava aqui no início, ele vai conseguir identificar qual é o micro-organismo que estava atacando o nosso organismo, por meio dessa fagocitose do macrófago e exposição desses pedacinhos desse micro-organismo nesse receptor, tá? Que a gente chama aí de complexo de histocompatibilidade, ok? Porque ele é compatível, tá? Com o receptor, tanto de uma célula quanto da outra. Daí sim o linfócito T vai conseguir se grudar aqui, ele vai ficar fixo aqui e vai identificar, vai conseguir fazer a identificação de qual micro-organismo é que estava sendo o invasor daquele organismo, tá? Então, essas chaves de membrana são chamadas de self e non-self, ou seja, para histocompatibilidade, tá? Se tem a compatibilidade, então tem self, né? Se não tem, non-self, ok? Então, ele consegue fazer essa identificação através de outras células. A resposta imunitária mediada por células, tá? Uma célula ajuda a outra. Um macrófago ajudando o linfócito T a fazer a sua função, a identificar o patógeno ou o micro-organismo que entrou naquele organismo, tá? Tá, então, linfócitos T, ok, mas nós temos vários tipos de linfócito T, né? Então, nós temos as células T citotóxicas, né? Que após a exposição do antígeno estranho podem lesar as células-alvo, né? Então, as citotóxicas vão conseguir lesar a célula-alvo depois que ela conseguir fazer a exposição desse antígeno, tá? Nós temos as células T auxiliadora, que é o CD4. Vai manter aí o desenvolvimento de células T citotóxicas, tá? Então, elas que vão manter o desenvolvimento dessas células e vão potencializar a ação dos macrófagos e a secreção de anticorpos pelas células B, tá? Que são os outros tipos de linfócito. E células T supressoras, que elas são chamadas de CD8. Elas vão suprimir a resposta imune quando não mais necessário. Então, quando não precisa mais, é ela que vai entrar em ação e vai suprimir essa resposta imune, tá? E também a gente tem aí a natural killer, que é a NK, que vai atuar em rejeição de transplante, eliminação de tumor, tá? A respeito
desse slide aqui, eu achei 2 vídeos bem legal na internet que eu vou estar disponibilizando para vocês entenderem bem melhor, tá? Tanto a parte dos linfócitos T quanto dos linfócitos B, ok? Porque aqui a gente vai chegar à última parte, então, do linfócito. Então, nós vimos os linfócitos T e agora nós vamos ter o linfócito B. E o linfócito B, a imunidade humoral através de anticorpos, tá? Então, não é através de células, é através de anticorpos agora. Então, seja sobre a forma de linfócito, né? Seja sob a forma de linfócito ou após a sua diferenciação em plasmócito, né? Então, nós temos um linfócito e um plasmócito. Lembra que eu falei que o plasmócito vai produzir anticorpos? Então seja na fase em que ele está como linfócito ou como plasmócito, né? Ele vai conseguir produzir aí anticorpos, né? O plasmócito, IgG, IgA ou IgE, com alta afinidade, tá? São células que possuem imunoglobulinas na superfície e receptor, ou seja, ele tem como identificar os patógenos por ligação em sua superfície, diferentes do linfócito T. Então, eles vão conseguir identificar a partir dos receptores que eles têm ao redor dele, tá? Então, os linfócitos B conseguem fazer a identificação, que é esse slide aqui, ó. O linfócito B vai conseguir identificar o patógeno, tá? O linfócito T não. O linfócito T precisa do macrófago ou das células dendríticas para fazer isso. O linfócito B não, ele já consegue fazer a identificação. Uma vez produzidos os plasmócitos, né, que daí dele ele vai produzir o plasmócito, esses aí vão ter vida mais curta, tá, o plasmócito. Mas por isso, à medida que vai diminuir a estimulação pelo antígeno, a produção de anticorpos declina, tá? Então, conforme o número de micro-organismos que invadiu aquele organismo vai diminuindo, também diminui a produção de anticorpos. Algumas células B, elas não vão se diferenciar em plasmócito, tá? Mas elas persistem como célula B de memória, específica na sua membrana, podendo numa segunda exposição ao antígeno iniciar uma resposta aumentada. Então, quando você pega, por exemplo, um determinado vírus, você vai ter toda uma produção de anticorpos, né? De identificação, tudo. E aí você vai criar uma célula de memória, onde ela vai saber que ela já entrou em contato com aquele vírus, por exemplo. Da próxima vez que você pegar aquele vírus, a sua resposta na sua imunidade vai ser muito mais rápida, tá? Porque ele já entrou em contato com aquilo lá. Então, a produção de anticorpos para poder fazer a eliminação daquele vírus é muito mais rápida, tá? Através das células de memória, ok? E aí, nós temos aqui só um desenho para vocês entenderem, ó. Então, nós temos um macrófago, né? Ele fagocita lá uma bactéria, alguma coisa, um micro-organismo, e ele vai expor através dos receptores para o linfócito T auxiliar, certo? Ele vai se ativar, ok? Porque depois que ele vai identificar, ele vai se ativar e vai passar para o linfócito, tá? Pode ser para um linfócito B. Ou ele passar para o linfócito B, ou o linfócito B também já identificar qual que é o micro-organismo, tá? Vai produzir algumas citocinas, tá? E ele vai produzir 2 tipos. Ele vai começar a fazer uma produção muito rápida, ele vai começar a se dividir, tá? E nessa divisão ele vai produzir tanto as células de memória, que já vai saber então qual que era aquele antígeno que entrou no nosso organismo, ou ele vai produzir os plasmócitos que vão produzir os anticorpos, tá? Toda essa explicação aqui vai estar muito mais detalhada nesse vídeo que eu consegui, que eu achei bem legal. Então, eu quero que vocês, além das minhas aulas, também estudem através deste vídeo que eu vou mandar o link para vocês, tá? E os exercícios também que eu vou mandar. Ok, meninas? Então, a aula hoje termina por aqui. Já ficou bastante conteúdo também. E vai ter mais as outras aulas que eu quero que vocês assistam. E os exercícios também, ok? Até a próxima aula, meninas. Beijos!